Para quem vive da velocidade, os isquiotibiais são assim, o coração de tudo, a fonte daquela potência explosiva. Mas esse motor tem um detalhe, quase um defeito de fábrica. Um paradoxo que tira o sono de muito técnico e atleta por aí. E é exatamente esse enigma que a gente vai desvendar hoje. Pode pensar assim, os isquiotibiais são os principais responsáveis pela aceleração e pela velocidade máxima. São o motor V12 de um carro de corrida, sabe? Toda aquela capacidade de produzir força na horizontal, ou seja, de empurrar o corpo para frente, vem direto desses músculos. E aqui é que a história vira. Esse mesmo motor é incrivelmente frágil. De todos os grupos musculares, os isquiotibiais são os que mais se lesionam em esportes de alta velocidade. É uma contradição que chega a ser frustrante. Aquilo que torna um atleta veloz é também o que o coloca no maior risco. E é exatamente isso que a gente chama de paradoxo do sprinter. Como pode uma coisa tão fundamental para a performance ser ao mesmo tempo tão suscetível a lesões? Esse é o dilema central que define o treinamento de elite. Isso nos leva, claro, à pergunta de $1 milhão, a pergunta que move a ciência do esporte. Qual é, afinal, a melhor maneira de treinar esses músculos? E olha, não é só sobre ficar mais forte, é sobre ficar mais forte do jeito certo, de um jeito que se traduz em mais velocidade na pista e menos tempo na fisioterapia. E a resposta, segundo os pesquisadores, está numa palavrinha mágica: especificidade. Um exercício não é bom só porque ele trabalha os isquiotibiais. Ele precisa ser específico para o sprint. Mas o que isso realmente quer dizer na prática? Bom, essa especificidade se resume a 2 pontos cruciais. Primeiro, o exercício melhora a capacidade de produzir força horizontal, ou seja, de empurrar para frente. E segundo, ele ativa os isquiotibiais com uma intensidade bem alta. Se um exercício falhar em um desses pontos, talvez ele não seja tão útil quanto parece. E foi justamente isso que um grupo de cientistas resolveu investigar. Eles pegaram alguns dos exercícios para isquiotibiais mais famosos, os mais populares, e colocaram todos eles num teste rigoroso para ver se, na prática, eles cumpriam esses 2 critérios. O estudo foi bem direto ao ponto. 14 atletas fizeram o que eles fazem de melhor, correr em velocidade máxima. Logo depois, eles fizeram uma série de 6 exercícios de fortalecimento, incluindo o famoso exercício nórdico e a extensão de quadril. E durante todo esse processo, os pesquisadores mediram 2 coisas: a força real que os atletas produziam no sprint e o quão intensamente os isquiotibiais estavam trabalhando, usando eletromiografia, o tal do EMG. A grande questão era, será que os exercícios feitos na academia conseguiam imitar as demandas de um sprint total? Vamos dar uma olhada nos resultados, começando pelo primeiro critério, a produção de força. E a primeira descoberta é uma ótima notícia para o pessoal do treino de força. Os pesquisadores acharam sim uma ligação muito forte entre a força na academia e a potência na pista. Esse slide aqui mostra uma coisa crucial. O desempenho em certos exercícios, como a extensão de quadril e o nórdico, mostrou uma correlação de grande a muito grande com a capacidade do atleta de produzir força horizontal durante o sprint. Isso significa que, sim, atletas mais fortes nesses exercícios específicos tendiam a ser mais eficientes na hora de gerar força na pista. Então, o resumo da ópera até aqui é o seguinte: exercícios como o nórdico e a extensão de quadril funcionam sim. Eles constroem a capacidade fundamental que um sprinter precisa. Isso valida, em parte, o porquê desses movimentos serem tão populares nos programas de treino. Mas essa é só metade da história. E é aqui que a nossa história tem uma reviravolta. Porque, veja bem, construir o potencial para a força é uma coisa. Mas e conseguir usar esse potencial todo no nível de intensidade maluco que um sprint máximo exige? Vamos olhar agora para a segunda métrica, a ativação muscular. Agora se prepare, porque esta é a descoberta mais surpreendente e talvez a mais importante do estudo inteiro. Uma coisa que nem os pesquisadores estavam esperando. Essa citação do estudo é reveladora. Diz assim: nenhum dos exercícios testados ativou os músculos isquiotibiais mais do que uma média de 60% da ativação máxima durante o sprint. Vamos parar para pensar nisso. Quer dizer que, mesmo os exercícios mais difíceis não chegaram nem perto da intensidade que os isquiotibiais sentem numa corrida de verdade. E este gráfico aqui deixa o problema claríssimo. De um lado, a gente tem a ativação de 100% durante o sprint máximo. Do outro, o melhor exercício que eles testaram mal passou da metade. Existe um abismo, uma lacuna gigante entre o que se faz na academia e o que o corpo precisa fazer na pista. Para a gente ter um número, estamos falando de uma lacuna de mais de 40%. É uma diferença brutal.
Isso mostra que, enquanto os exercícios constroem a base, eles não ensinam o sistema nervoso a ligar os músculos na intensidade total necessária. Então, o que a gente faz com essa informação? A resposta não é jogar fora os exercícios de força, de jeito nenhum. É entender o papel de cada um. É preciso ter uma filosofia de treino que combine a construção da capacidade com a aplicação real dessa capacidade. Pensa comigo. Os exercícios de fortalecimento são como preparar o motor na garagem. Eles constroem o potencial, a capacidade de gerar potência. Mas o sprint máximo? O sprint é como levar esse carro para a pista e pisar fundo, até o talo. É o único momento em que o motor é testado no seu limite absoluto. Os dois são necessários. Um constrói, o outro aplica. E isso nos leva à conclusão prática. Um programa completo para isquiotibiais precisa ter duas partes. Primeiro, construir a força bruta com exercícios direcionados que a gente já viu que funcionam. E segundo, e tão importante quanto, praticar o sprint em intensidade máxima, porque essa é a única maneira de treinar o corpo para realmente usar a força que foi construída. No fim das contas, a conclusão do estudo é de uma simplicidade elegante. Se o objetivo é preparar os isquiotibiais para as demandas do sprint, nada, absolutamente nada, pode substituir o ato de correr em velocidade máxima. O sprint não é só um teste de performance, ele é a ferramenta de treinamento mais específica que existe. Ponto. E isso tudo nos deixa com a pergunta para reflexão. Ao olhar para um programa de treinamento, a questão não é só se ele está deixando alguém mais forte. A verdadeira pergunta é: ele está só construindo um potencial na academia? Ou ele também está ensinando o corpo a realizar esse potencial lá na pista, onde realmente importa?